Enquanto você abre a sua Bíblia para falarmos sobre o tema invisível, mas real, em 2 Samuel capítulo 5, eu quero ler alguns versículos de 1 Coríntios 1, começando do versículo 18, que diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. A vida cristã é a experiência mais maravilhosa que se pode ter sobre a face da terra. E só pode dizer se sim ou não quem a experimenta. E os dias que nós vivemos, como eu tenho dito nos últimos domingos nos quais tenho estado nesse altar, são dias onde a oposição àquilo que é sagrado, aquilo que é de Deus, a sua palavra, tem crescido. E é bem certo, amados irmãos, que a prepotência, a presunção, a arrogância, ela faz parte da natureza humana caída, e há uma tentativa muito grande de atestar que as verdades de Deus estão ultrapassadas. Algumas pessoas até ousam dizer que o cristianismo é como mais uma das tantas modas que já passaram. Mas é interessante que, ainda que se espere que o cristianismo passe, ainda que se critique esse livro sagrado, tudo que está escrito nele vai se cumprindo ipsis literis, ao pé da letra. É impressionante que ninguém é cristão, pelo menos no nosso país, por força ou por violência. As pessoas se rendem a Jesus porque entendem que nele há o verdadeiro amor. E mesmo que agora os meios de comunicação noticiem tantos escândalos no meio cristão, ainda assim tem aqueles que se esforçam para amar e agradar um Deus que é invisível. Isso mostra que, de fato, a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, mas para nós é o poder de Deus. Cristo é o poder de Deus. Portanto, você não deve esperar que aquelas pessoas às quais você admira pela sua inteligência, pelo seu conhecimento, ou quem sabe pela sua posição social privilegiada, mas que contesta a sua fé, você não pode esperar que pessoas assim vão afirmar a sua crença, porque a vida cristã não se fundamenta unicamente na inteligência, e ao contrário do que muita gente afirma, que ser cristão é sinal de fraqueza, é sinal de ignorância, é sinal de não conseguir viver só, eu digo para você que é exatamente o contrário, porque para acreditar num Deus que é invisível, você precisa primeiro vencer você mesmo. Quando você vence você mesmo, e então consegue se humilhar, você tem acesso ao melhor de todos os lugares. Não existe nada melhor do que estar na presença de Deus. A sabedoria deste século não vai ajudar você a crer, mas buscar a Deus de toda a sua força, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, vai te levar além na compreensão de que o mundo invisível, ele é mais real do que esse mundo que nós podemos palpar. E eu quero compartilhar nessa noite com você acerca do tema invisível, mas real. Se você já abriu, eu quero ler 2 Samuel, capítulo 5, versículo 24, Deus falando aqui com aquele que ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus.
o rei mais proeminente de Israel, Davi. 2 Samuel capítulo 5, versículo 24 diz: quando ouvires um ruído de passos por sobre as amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que Yahvé saiu à frente para ferir o exército filisteu. Davi fez conforme o Senhor lhe havia ordenado, e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Geba até chegar a Gezer. Se você puder, feche os teus olhos e oremos mais uma vez. Poderoso Deus, obrigado pela vida, obrigado por mais este dia de vida, obrigado, Deus Altíssimo, porque a Tua palavra é muito clara, e ela mesma é quem nos revela que acreditar no Senhor é loucura. Somente e mesmo pela fé é possível usufruir daquilo que o Senhor, que é um Deus que não faz questão de aparecer para ninguém, não faz questão de provar a tua existência, pode realizar em nosso favor. Obrigado porque estas vidas, essas pessoas, esses homens, essas mulheres que estão aqui, já conseguiram vencer-se a si mesmos e vieram neste lugar para adorar ao Senhor. Vieram nesta casa de oração para prestar culto ao Senhor. Que dádiva ao Senhor, que vitória, que bênção, que maravilhoso é poder estar na Tua presença. Poderoso Deus, que o alívio do céu venha sobre as nossas vidas, nesses dias estranhos que estamos vivendo, nesse mês de outubro. E nesta hora, Pai, leva os nossos pensamentos cativos ao trono da Tua glória, e dá-nos a graça de termos os olhos dos nossos corações iluminados, a fim de compreendermos e aplicarmos a palavra que nos será dada em nome de Jesus de Nazaré. Que a Tua boa mão prevaleça também sobre as nossas crianças que estão no ministério infantil, que o Senhor abençoe os professores, que o Senhor abençoe os nossos parentes, pais, irmãos e irmãs que estão em casa, que o Senhor continue, Deus, por bondade e misericórdia de nós, a nos livrar e a nos guardar dessa praga chamada Covid-19. Ó Deus, alcança com o Teu poder as pessoas que conhecemos, que nessa hora estão acamadas, estão internadas, estão numa situação, ó Pai, dificílima. Entra com o Teu mover, manifesta, Pai, o Teu poder. É a nossa oração como igreja, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e quem concorda, diga amém. Jesus ensinou que o que dois ligarem na terra será ligado no céu. Então, ao pedir o seu amém, não é assim por mero costume, não é para fazer você falar, é para que aquilo que está sendo dito, ou aquilo que foi dito para Deus em oração, tenha a sua confirmação, tenha o seu consentimento, tenha o seu acordo. Quem me entendeu? Pois bem, Rei Davi, uma das personagens mais interessantes da Escritura Sagrada. Um homem que praticou coisas terríveis, erros extremamente desagradáveis a Deus, mas que tinha muitas e muitas virtudes. Davi era bem parecido com você, bem parecido comigo, bem parecido conosco, porque a verdade é que nós não somos tão diferentes uns dos outros. Uns têm virtudes nessa área, outros têm outra. Uns têm fraquezas nessa área, outros têm outra. O fato é que todos nós somos carentes e necessitados da graça, da glória, da misericórdia e do poder de Deus. E o mundo espiritual, não visível, é para a maioria dos seres humanos uma incógnita. O mundo espiritual não é visível para a maioria dos seres humanos, por isso é uma incógnita. Existem algumas poucas pessoas a quem fora dada a capacidade de enxergar essa realidade que tentamos negar. Quantas pessoas tentam negar a realidade da existência de Deus? Quantas pessoas que creem em Deus se esforçam para dizer para si mesmas e até para os outros que o mal espiritual não existe? E como seria bom se só existisse Deus, ou se não existisse nem Deus e nem espírito mal, e nós fôssemos entregues a nós mesmos, e o dia que então chegasse o nosso fim,
tudo se acabou? Na realidade, eu não sei se isso seria melhor ou se o terror seria maior. Mas a verdade é que, quando nós temos noção da realidade do mundo espiritual, o nosso comportamento, pelo menos por um tempo, muda um pouco. Meu filho João Lucas tem 13 anos, e desde pequeno, por um longo tempo, por longos anos, nós oramos juntos, e ele ficava embaixo de mim, eu debruçava em cima dele, colocava as pernas aqui e eu debruçava, e ele ficava embaixo de mim, e nós orávamos ali 40, 45 minutos, e muitas vezes eu ficava orando em línguas, ele até aprendeu a imitar línguas estranhas. Criança é fogo. Mas na medida que ele foi crescendo, ele continuou lendo a palavra, mas a oração dele é como a maioria da oração dos cristãos, ou como a oração da maioria dos cristãos, é oração relâmpago, curto e grosso, direto. E eu me lembro de uma experiência que nós dois tivemos juntos, onde num período de louvor e adoração, eu discerni, enxerguei de olhos fechados, uma multidão de espíritos malignos saindo de uma pessoa e passando do meu lado, e ele enxergou de olho aberto. Por mais ou menos 45, 50 dias, ele orou comigo todo dia. Enxergar o mundo espiritual não necessariamente nos faz salvos, nos converte, mas quando se tem conhecimento de Deus, enxergar demônio leva a gente a orar um pouquinho mais. Quando a assombração aparece, a gente corre para quem? Para Deus, para o galho de arruda, para o ramo bento, para a ferradura, para o pé de coelho. Cada um corre para onde pode. E quando é crente, se corre para quem? Para Deus. Então, esse mundo espiritual, ele é invisível, mas ele é real. Não tem como negá-lo. E esse mês de outubro, geralmente é um pouco mais pesado que os demais meses, principalmente porque, mundialmente, dia 31 de outubro é dia das bruxas, Halloween, e o mês todo tem a preparação, e eu pergunto para você, bruxa, bruxo, esse pessoal aí está relacionado com o Espírito Santo? Não. Porque o pessoal na festa do Halloween não se fantasia de anjo. Geralmente se fantasia de capeta, de zumbi. Quem sabe disso, levanta a mão? Não é preconceito religioso, é realidade. Então, o mês de outubro geralmente é um mês um pouco mais pesado, porque por trás dessa festa, dessa comemoração, doçura ou travessura, existem as forças do império das trevas. E esse ano, o mês de outubro está um pouco mais pesado. Eu conversei com não uma nem duas, com várias pessoas que estavam desanimadas, sem conseguir orar, com pensamentos ruins, achando que tudo vai acabar sem motivo e causa aparente. Quem aqui nesses dias tem experimentado coisas estranhas assim? Dá um sinalzinho com a mão. Olha aí quanta gente. Então não é loucura mesmo, não é? E esse mês de outubro, como eu disse, ele está um pouco mais pesado, porque ele está relacionado com a prévia das eleições. Quando tem eleição, é o período que o diabo é mais representado na terra. Sabe por quê? Não tem nenhum período onde se mente tanto quanto no período pré-eleição. Quem concorda comigo? Nesse tempo, tem gente que não suporta nem cheiro de crente. O cidadão, nesse tempo, se torna simpatizante dos evangélicos. E em muitas igrejas cristãs, infelizmente já não tão santas, o altar, o púlpito vira palanque. E muitos dos cidadãos que são colocados pelos pastores, que dependem da força do seu braço e do dinheiro dos políticos, que isso desagrada a Deus, colocam essas criaturas para ocupar o altar, para falar alguma coisa. E essa mesma turma que ocupa o altar, passa também pelos terreiros de macumba. Não tem época em que macumbeiro ganha mais dinheiro do que na época das campanhas políticas, porque nessa época, geralmente, o pessoal que quer chegar no poder, acende uma vela para Deus e outra para o diabo.
Então esse mês de outubro, ele está ainda mais peculiar, graças a essa realidade. Porque para Deus agir na terra, Ele precisa que o ser humano deixe-se ser um instrumento nas mãos dele. Para o maligno agir na terra, ele também precisa que o ser humano se deixe ser um instrumento nas suas mãos. É mais difícil ser instrumento nas mãos de Deus ou na mão do mal? Na mão de Deus. Porque para ser instrumento nas mãos de Deus, nós vamos precisar orar, ler Bíblia, jejuar, vamos precisar perdoar, vamos precisar pagar o mal com o bem. E para ser um instrumento na mão do mal, basta seguir o curso comum da vida. Muito mais gente, e até gente cristã, é mais usada pelo espírito maligno do que pelo Espírito Santo. Um exemplo básico, simples, revelador e inquestionável. Você tem mais facilidade para contar os milagres ou para entregar as furadas das pessoas? Você tem mais facilidade para levar a má notícia ou a boa? A boa nova é o Evangelion, é o Evangelho. A boa nova é o que o Espírito Santo quer nos usar para levar. E o mal, as fraquezas, os defeitos dos outros, é o que o acusador quer nos usar para proclamar. E se nós cristãos não tomarmos cuidado, somos mais usados pelo diabo do que pelo Espírito Santo. Quem concorda comigo? Quem não concorda, está discordando por teimosia, porque a verdade é essa. Não tem como discordar. Porém, como eu estava dizendo, muitas pessoas sentindo tristeza, angústia, desânimo, frieza, dificuldade para crer e buscar a presença de Deus. E como eu não canso de repetir, e já falei, hoje vou falar mais uma vez, como seria bom se não existisse vida além da sepultura. Como seria bom se quando fôssemos levados para o cemitério, acabou tudo, não tem vida além, seria tão mais fácil. Como seria bom se não existisse céu ou inferno, Deus ou diabo. Ah, meu pai, você imagina como seria essa terra? Vamos fazer um exercício de 30 segundos, imagine você sem Jesus. Meu Deus do céu. Ai. Como seria bom se o aniquilacionismo fosse verdadeiro? O aniquilacionismo diz o seguinte, é uma teoria, é uma das áreas da teologia, que diz que quem morreu com Cristo, então vai ver Deus face a face. Quem morreu sem Cristo, vai para o nada, acaba a vida, não existe mais. Acabou-se. A pessoa que maravilha? Eu vivo do jeito que eu quero. Atrapalhe quem está crendo, porque, vamos falar sério, é mais fácil atrapalhar quem está ficando fervoroso, ou é mais fácil tirar aquele que está morno e levá-lo para o fervor? É mais fácil atrapalhar ou ajudar? Atrapalhar é mais fácil. Então, se fosse assim, os crentes que estão vivendo do jeito que o diabo gosta, não ia deixar ninguém viver do jeito que Deus quer, porque vai acabar tudo mesmo. E a verdade é, irmãos, que se nós não tivermos um pouquinho de medo dos quintos dos infernos, a gente pensa que Deus é um velho panaca, que dá para fazer ele de otário. É preciso ter um temorzinho do lugar quentinho, para então desejar um pouco mais andar na presença de Deus. Eu, irmãos, amo a Deus de todo o meu coração, sirvo a Ele com o coração cheio de gratidão, mas eu garanto para você que uma das coisas que me leva a me esforçar para ser fiel, para não me desviar do caminho, é a certeza que o céu existe e o inferno também. Ontem no café com o apóstolo, eu disse para as pessoas que ali estavam, que a minha prioridade é morar no céu. Por isso a Aliança Cristã não existe para bajular crentes, para agradar clientes evangélicos.
é para preparar pessoas para um dia ver Deus face a face. Se eu tiver que me tornar um pastor para agradar as pessoas não vão ficar onde eu estou. Porque os pastores que agradam as suas ovelhas, ao invés de prepará-las para o céu, vão morar nos quintos dos... Não sei se o inferno tem quintos, mas é o ditado popular que veio lá de Minas Gerais. Quinto dos infernos. Continuando aqui, o texto sagrado que nós lemos, no início da mensagem, fala de realidades espirituais que determinam resultados materiais. Há 2 anos atrás eu preguei, usando esse texto, uma mensagem cujo tema era: o material está ligado no espiritual e o espiritual determina o material. Hoje eu quero usar esse texto mais uma vez para frisar essa realidade invisível, mais real. Então nós vemos nesse texto sagrado a vitória terrena de Davi. Nós vemos aqui que a vitória terrena de Davi fora determinada no mundo espiritual. Agora preste atenção no absurdo, na loucura que Deus disse para Davi. Versículo 24 do capítulo 5 que nós já lemos. Quando ouvires um ruído de passos sobre as amoreiras, saia rapidamente, pois esse será o sinal de que Yahvé saiu à frente para ferir o exército filisteu. O rei Davi conquistara Jerusalém e fizera dela uma cidade ainda mais intransponível. Aqui ele já tinha milhares e milhares de soldados no seu exército. Então os filisteus se acamparam nas planícies abaixo da cidade, num número como a da areia do mar, milhares e milhares de soldados. E o rei Davi então consulta a Deus se ele deveria sair da sua fortaleza para enfrentar o inimigo. E a resposta de Deus foi: pode ir, Davi, eu estou com você, mas você deve atacar quando você ouvir passos sobre os pés de Amora. Quem aqui gosta de Amora? Vou contar para o seu pai que você namora. Quem lembra dessa? Faz tempo, né? É das brincadeiras inocentes, né? Quem gosta de Amora, vou contar para o seu pai que você namora. Mas pensa comigo, o cidadão orou a Deus perguntando se ele deveria enfrentar o seu pior inimigo. E Deus disse para ele: querido rei Davi, se prepara para o combate que eu vou te dar a vitória. E você vai saber que eu estou com você quando você ouvir passos por cima dos pés de Amora. Eu te pergunto, isso é racional? Isso é lógico? Isso é inteligente? Não, isso tem a ver com fé. E a palavra de fé é loucura para aqueles que não conhecem a Deus. Mas para quem conhece a Deus, é a manifestação do seu poder. Que coisa mais louca! Passos por cima de pés de Amora. E aí eu imagino Davi ouvindo os passos e não vendo ninguém. Fica tranquilo, Davi, eu vou te dar a vitória. Um exército invisível vai lutar por você. Ei, meu Pai do céu, imagine a força necessária para acreditar que ruídos de passos seriam ouvidos por sobre as árvores e que esse som seriam os passos do exército de Deus, os quais determinariam a vitória de Israel. O homem teria que ser incomum para acreditar numa história dessas. Concorda comigo? Me ajude aí. Faça assim com o seu dedo profético. Escolha a pessoa que está a quase 1 metro de você e diga para ela: quem vive pela fé vive melhor. Ainda que tenha que acreditar em absurdos vindo da boca de um Deus que ninguém nunca viu, invisível, mas real. Fica tranquilo, Davi. Quando você ouvir o barulho dos ruídos dos passos sobre as amoreiras, saiba que você vai ter que pegar a espada, você vai ter que lutar, mas a sua vitória já está garantida. Obviamente, essa não fora a primeira experiência que Davi tivera com Deus.
Colossenses capítulo 3, versículo 1, fala algo tremendo, glorioso, maravilhoso para a sua e para a minha vida. Da experiência de Davi, antes de ler o texto, eu quero compartilhar 4 lições que podem nos fazer viver na terra o que nós já somos, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Veja o que está em Colossenses 3:1. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto, e não apenas nas coisas terrenas, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. Amados, todas as vezes que a Escritura Sagrada diz que é para nós termos controle sobre a nossa natureza, que é para nós abrirmos mão de determinadas ações, atitudes, desejos, pode ter convicção de que é coisa que, ainda que prazerosa, vai causar algum tipo de mal para nossas vidas. Você não vê na Escritura Sagrada Deus proibindo de perdoar, Deus proibindo de amar, Deus proibindo de compartilhar, Deus proibindo de pagar o mal com o bem. As boas atitudes, antes, pelo contrário, são estimuladas. O que a Bíblia proíbe é justamente aquilo que vai, mais cedo ou mais tarde, causar algum tipo de dano ou prejuízo para nós. Ao contrário do que muitas pessoas que não têm o Espírito Santo, ou algumas que um dia já foram marcadas por Ele, mas não desenvolveram intimidade, pensam que Deus é um Deus proibidor, que Deus é um Deus briguento, Deus é um Deus birrento. Não, Deus é um Deus amoroso. Tudo que Ele diz não para mim e para você, é para nos privar de algum tipo de mal, que aquela ação, aquela atitude um dia vai trazer de volta para as nossas vidas. Deus é muito claro em dizer: não se engane, não é possível zombar da lei da gravidade, não é possível quebrar a lei da semeadura. Aquilo que o ser humano plantar, ele vai colher. Mas continuando aqui, eu quero compartilhar 4 lições que podemos aprender a partir da vida desse homem chamado Davi, fundamentado nessa passagem onde ele teve essa experiência inexplicável, sobrenatural e maravilhosa com Deus. Primeira lição: Davi tinha a unção de Deus. Davi tinha sobre ele a presença de Deus, o poder de Deus, o respaldo de Deus. 2 Samuel capítulo 5, versículo 2 diz: já antes, quando Saul reinava sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel no comando das tropas. E Yahvé te prometeu: és tu que apacentarás o meu povo Israel, e és tu quem governarás todos os habitantes de Israel. O povo falando para Davi. 1 Samuel 16, 11. Então o profeta Samuel questionou a Jessé: estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e de admirável aparência. E Yahvé afirmou ao profeta Samuel: levanta-te e unge-o, é ele. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu a Davi na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o espírito de Yahvé assenhorou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Amados irmãos, Davi era o menos provável da sua casa, mas Deus o escolhera. E ao ser escolhido, ele foi ungido com óleo.
E esse óleo fazia então ligação entre o Espírito de Deus que vinha agora sobre Davi. Entre você e Davi, entre eu e Davi, entre nós e Davi, é uma diferença. A Escritura é muito clara em dizer que o Espírito vinha apenas sobre, e o Espírito sobre já era suficiente para que essa pessoa tornasse-se alguém sobrenatural. Agora, no tempo da graça, na era cristã, depois do sacrifício de Jesus, o Espírito não vem mais apenas sobre, o Espírito agora está dentro de nós. O Espírito de Deus inaugurou, conforme a obra de Cristo na cruz do Calvário, o reino dos céus. E o reino dos céus acontece onde está o Espírito de Deus. Então o reino dos céus acontece dentro de você. O reino dos céus se manifesta através de você. Onde o Espírito de Deus manifesta o senhorio de Jesus Cristo, ali está o reino de Deus. Davi tinha a unção, Davi tornou-se ainda mais especial do que já era, porque agora o Espírito de Deus estava sobre ele. E conforme o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 1, versículo 12, está escrito que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus veio para os judeus rejeitaram a Jesus, porque eles esperavam um rei com espada na mão, e Jesus veio pregando o amor, Jesus veio pregando que se pagasse o mal com o bem, e Davi viveu na época do olho por olho e do dente por dente. João capítulo 1, versículo 12, deixa claro que todos os que receberam Jesus Cristo como Salvador e Senhor, podem viver debaixo da unção de Deus. Por que podem? Porque não necessariamente quem se entrega para Jesus, é marcado pelo Espírito Santo, é nascido de novo, será guiado pelo Espírito Santo, porque mesmo Deus nos escolhendo, nos lavando, nos remindo, nos perdoando, nós ainda temos a liberdade de dizer sim, ou de dizer não para a ação dele sobre as nossas vidas. E eu preciso que você me ajude. Diga para quem está do seu lado: não existe ninguém que te respeita mais do que o Criador dos céus e da terra. Depois de salvo, o caminho que nos habilita a exercer autoridade no mundo espiritual é o caminho da obediência ao Senhor Jesus Cristo. Uma das maiores marcas, amados, na vida de Davi fora a obediência. Ele viveu um curto período fora da vontade de Deus e foi o suficiente para que a desgraça se instalasse sobre a sua vida. Mas mesmo depois disso, Davi tem como marca inflacionada na sua vida confiança e obediência a Deus. E eu quero repetir: depois de salvo, o caminho que nos habilita a exercer autoridade no mundo espiritual é o caminho da obediência ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, 18 diz: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, e não vos embriagueis com a bebida alcoólica, que entorpece a mente, mas deixai-vos encher pelo Espírito, e não vos embriagueis com as séries das TVs a cabo, e não vos embriagueis com as tantas mensagens do WhatsApp, com os tantos vídeos da internet, e não vos embriagueis com aquilo que tira a vossa mente da realidade, mas encha-se do Espírito Santo, porque é Ele que faz você conhecer-se a si mesmo, e então você vai conhecer todas as pessoas, e vai ficar necessitado de ter comunhão com Deus, porque quando você se conhece, você reconhece que não existe muita diferença entre nós, e que só Deus para dar conta de nós. A palavra de Deus, a Escritura diz que é boa, que ela é agradável, ela veio para dar vida, mas ninguém, mesmo com tantos sinais operados pelos profetas, com tantas maravilhas, conseguiu andar na vontade de Deus apenas tendo os princípios, os mandamentos.
para que fosse possível o ser humano andar na vontade de Deus, Jesus veio e cumpriu toda a lei. E agora nós, conforme lemos em Colossenses 3, estando assentados com Cristo e habitados pelo Espírito Santo, assentados com Cristo no mundo espiritual e habitados pelo Espírito de Deus na terra, se quisermos, temos o poder para cumprir os princípios divinos. E uma vez então que nos inclinamos para cumprir os princípios de Deus, a vontade de Deus, nós podemos experimentar, independente da circunstância, vida e vida em abundância. Efésios 5,18 é muito claro e diz que tudo aquilo que entorpece a sua mente, seja bebida alcoólica, seja série americana, japonesa, chinesa ou lá de onde for, novela mexicana, mensagens no WhatsApp, acessos na internet, não se encha disso, diga não para isso e procure encher-se do Espírito Santo. Quem pode dizer um amém? Amém. Outro princípio da Escritura é: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que for útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fosse selados para o dia da redenção. Obedecer a Jesus, amados, é cuidar com o que sai da minha boca, porque as palavras que saem da minha boca, elas podem dar vazão ao poder do Espírito Santo, ou elas podem entristecer o Espírito Santo, e uma vez que o Espírito Santo esteja entristecido e acuado dentro de mim, eu não terei a ajuda poderosa da pessoa, da única pessoa que pode me capacitar a viver e a praticar e a andar no centro da vontade de Deus. Então devemos cuidar com o que ouvimos, com o que vemos e muito mais ainda com o que falamos. E um dos motivos da Escritura Sagrada dizer que nós precisamos meditar na palavra de dia e de noite é que a Bíblia também diz que a boca fala do que está cheio o coração. E nós devemos falar uns com os outros, com salmos, hinos e com aquilo que é puro e agradável. Então não entorpeça a sua mente com nada, não empreste a sua boca para murmuração, para aquilo que não tem edificação. 1 Coríntios 15:33 diz: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Lá no original está homiliai cacai, as más conversações, as conversações que não prestam para nada. Amados, eu conheço gente que de tanto ouvir conversa fiada dos outros, e uma das coisas que mais o ser humano gosta de ouvir é história que envolve sacanagem comportamental. Sabe o que é sacanagem comportamental? Quando o homem casado trai a sua esposa, aí ele tem um amigo e o amigo gosta de ouvir, daqui a pouco ele está traindo também. A mulher casada fiel, conselheira da sua amiga safada, sem vergonha, prostituta, e ela gosta de ouvi-la. No final ela até ora, mas a infeliz não muda de vida nunca, faz 10 anos que está no mesmo caminho. Daqui a pouco aquela que ficou ouvindo para orar, está fazendo a mesma coisa, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Uma coisa que eu tenho visto muito interessante, as pessoas que têm o dom dado por Deus para ouvir e aconselhar, geralmente elas esquecem as porcarias que ouviram. Eu achava que isso fosse um privilégio meu, mas graças a Deus eu descobri que a maioria das pessoas que gastam o seu tempo dando os ouvidos para outras pessoas, para que Deus seja glorificado e a pessoa seja abençoada, ela esquece aquele tanto de lixo que tem que ouvir. Quem me entendeu? Agora, se você tem prazer em ouvir porcaria, saiba que a porcaria vai te contaminar, e você vai acabar praticando as porcarias. Cruz credo. Lembra dessa? Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Não adianta nada, irmãos. Não adianta o sinal da Santa Cruz.
O que eu preciso é tomar minha cruz, me encher da palavra e seguir a Jesus. Aí adianta. Aí não só adianta, aí resolve. O Salmo de número 1 diz: abençoado com felicidade é o ser humano, que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Davi tinha a unção de Deus. A unção de Deus está sobre a sua vida. Você precisa zelar dela. Jesus contou uma parábola de um homem que tinha muitas pérolas, um tesouro, e ele ficou sabendo de um tesouro maior, e ele vendeu tudo que tinha para conquistar aquele tesouro maior, e aquele tesouro maior é a salvação, e a salvação vem para nós através do Espírito Santo. O maior tesouro que você pode possuir é o Espírito Santo, é Ele que te unge para viver no centro da vontade de Deus. Não entristeça o Espírito Santo, não entorpeça a sua mente, não contamine os outros com palavras, nem a você mesmo. Abra mão das más companhias que não querem render-se ao senhorio do Deus Todo-Poderoso. Medite de dia e de noite na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Davi não tinha só a unção, Davi também dependia de Deus. 2 Samuel capítulo 5, versículo 9 diz: assim Davi se estabeleceu na fortaleza, e lhe denominou cidade de Davi. Com o passar do tempo, Davi foi construindo moradias e defesas em redor, desde o Milo, o aterro que ficava ao leste da cidade, até o palácio. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor: devo atacar os filisteus? Indagou ele. Tu os entregarás nas minhas mãos? E Yahvé respondeu a Davi: ataca, certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Os filisteus subiram novamente e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: não os ataque pela frente, mas dá a volta pela sua retaguarda e aproxima-te deles em frente às amoreiras. Irmãos, Davi agora já era um homem riquíssimo, poderosíssimo, com um exército grandiosíssimo, mas mesmo assim, sendo riquíssimo, poderosíssimo, Davi continuava dependendo de quem? De Deus. Infelizmente, boa parte dos cristãos, lá no começo da fé cristã, ou no começo das suas conquistas materiais, emocionais, viviam na dependência de Deus. E na medida que crescem um pouquinho, a primeira pessoa de quem a maioria dos cristãos se esquece é de quem? É de Deus. Não, agora eu já posso, agora eu já faço, agora eu já tenho, agora eu me garanto. Uma das características de Davi é que a unção que veio sobre ele o levou mais além, muito mais além. A cada dia Davi ficava mais rico, a cada dia Davi ficava mais poderoso, mas mesmo assim Davi continuava dependendo de Deus. O texto que lemos diz que ele consultou o Senhor e o Senhor disse: vai. Mas o exército filisteu muniu-se mais ainda de mais homens, e a situação mudou. O que Davi fez? Deus já falou, estou indo para a guerra. Quem vai à frente são os soldados, mesmo se morrer alguns não tem problema. Não, Davi tinha uma responsabilidade e um amor pelos seus impressionante. Aliás, essa é uma das virtudes que eu quero destacar quando eu for falar sobre aquele assunto. Excelente em tudo, mas fracassado na paternidade. Davi consultou o Senhor de novo, e porque ele consultou de novo, Deus deu uma estratégia para ele. E o que eu estou querendo dizer para você? Deus não vai fazer a minha parte nem a sua. Deus não fez a parte de Davi, Deus não mandou anjo para lutar no lugar dele, os soldados dele tiveram que lutar, Davi teve que lutar, mas Davi lutava encaminhado, Davi lutava inspirado, Davi lutava orientado por Deus. E é isso que Deus quer, meu irmão e minha irmã, da minha e da sua vida. Por mais que nós cresçamos, por mais que nós desenvolvamos as nossas capacidades, os nossos recursos, o nosso Deus anseia que ainda assim continuemos a depender dEle. Posso ouvir um amém? A sua dependência de Deus, a sua dependência de Deus,
é expressa por sua vida de oração. Quer saber se você é alguém que depende ou não depende de Deus? Quer saber se você é alguém que reconhece ou não reconhece a sua dependência de Deus? Basta você atentar para a sua vida de oração. A Escritura Sagrada ensina que Jesus requereu dos seus discípulos pelo menos 1 hora de oração. Jesus orava muito mais do que 1 hora. Davi não era alguém que tinha longas orações, embora os salmos sejam orações, e alguns têm longos versículos. Mas no Antigo Testamento, uma das pessoas que tinha uma vida de oração mais abundante era um homem chamado Daniel. Orava 3 vezes por dia, e orava tempo suficiente que as pessoas podiam vir de longe e espiá-lo na janela. Mas desde que Jesus pisou na terra, a vida de oração foi revolucionada, e em Cristo nós vemos que o ser humano pode passar uma madrugada inteira na presença de Deus, uma tarde inteira na presença de Deus, uma noite inteira na presença de Deus, e sempre depois de um longo período na presença de Deus, Cristo tomava decisões importantíssimas. Sua vida de dependência de Deus é expressa por sua vida de oração. E Jesus disse que Ele espera dos seus discípulos pelo menos 1 hora. E eu quero dizer para você, meu irmão, sei que não é agradável ouvir, mas que não tirar pelo menos 1 hora por dia para Deus é arrogância, é prepotência, é presunção, é dizer: eu dou conta, fica tranquilo, se precisar eu clamo, se não o senhor fica daí que eu fico daqui. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos nesses dias sair da zona de conforto, do comodismo, da mesmice, e dar valor a essa graça tão maravilhosa, que é poder sentar num vaso, no banheiro, no escritório, poder sentar num ponto de ônibus, seja onde for, ainda que de olho aberto, dizer: Pai, agora eu quero falar contigo. Absurdamente o Senhor do universo vai parar para te ouvir. Isso é um privilégio maravilhoso. Nós somos indesculpáveis por não tirar tempo para estar na presença de Deus. Me perdoe por falar isso de novo, mas se você passar o mesmo tempo que você passa no WhatsApp, o tempo perdido, porque tem o tempo necessário, eu tenho certeza que você vai passar mais de 1 hora na presença de Deus. Eu tenho certeza que Jesus vai dizer para você: servo bom e fiel, por mais de 1 hora estivestes comigo hoje. Porque para os seus discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, Jesus precisou dizer: nem por 1 hora. Irmãos, é arrogância como cristão não orar nem 1 hora, é prepotência, é dizer: Deus, eu dou conta sozinho. Eu não dou conta, irmãos. Diga para o seu irmão aí: para com essa prepotência. Separe pelo menos 1 hora das 24 horas para oferecer a Deus. Ele quer ouvir a sua voz, e quando os ouvidos dele ficarem cheios da sua voz, você vai começar a ouvir a voz dele com tanta clareza, que mesmo que as circunstâncias da sua vida sejam adversas, sua vida vai ficar maravilhosa. Irmãos, não tem nada mais maravilhoso do que ser usado por Deus na terra. E não tem como um cego guiar outro cego. Para você ser usado, você precisa ser guiado por Deus. E para ser guiado por Deus, nós precisamos aprender a ouvir a sua voz. E os nossos ouvidos só funcionam para ouvir a voz de Deus quando a nossa boca funciona para falar com Ele. Lucas 18, Jesus falando e ensinando para os religiosos arrogantes e prepotentes, usando 2 pessoas para ilustrar quem é que sai justificado da presença de Deus, de qual tipo de postura que Deus se agrada. O texto sagrado começa falando sobre o fariseu,
que chegou na presença de Deus e disse: obrigado, Deus, por não nascer mulher, obrigado por não ser gentil, obrigado porque eu dou o dízimo, obrigado porque eu dou oferta, obrigado porque eu jejuo 2 vezes por semana, obrigado, Deus, porque eu sou o cara, eu sou o the best. E Jesus falou: esse é o besta quadrada. Ele saiu do mesmo jeito que entrou, vazio, porque quem está cheio de si mesmo, está cheio de... Não vou falar, deixa para lá. E aí em seguida Jesus falou do publicano, o pior tipo de gente da época, o cobrador de impostos. O publicano chegou diante de Deus, abaixou a sua cabeça e batia no peito: tem misericórdia de mim, pecador, tem misericórdia de mim, pecador, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E o fariseu: obrigado, papai, porque eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí Jesus diz assim no versículo 14: eu vos asseguro que este publicano, e não outro religioso, foi para sua casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Amados, aprenda a se humilhar diante de Deus, e humilhar-se diante de Deus é buscar a Deus em oração. Quando você ora, você está dizendo: eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, eu quero que o Senhor me guie, eu preciso que o Senhor me oriente. Algumas pessoas confundem autocomiseração, coitadice, dó de si mesmo com humildade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não ter coragem, ser frouxo, não posso falar, meu Deus. Se eu fico falando essas coisas aqui, irmão, merda nenhuma, cagão, as pessoas se escandalizam, então não vou falar. Não seja frouxo, não seja pagão. Melhorou, né? Seja cristão, seja discípulo, humilhe-se na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Vitória no mundo espiritual requer dependência de Deus no plano natural, no plano material, no plano físico, no aqui e no agora. E a minha vida de dependência de Deus é expressa pelo quanto eu busco em oração. Você pode me ajudar? Pergunta para o seu vizinho: passou nessa ou vai ter que repetir a prova? Fique tranquilo, terça-feira eu pergunto de novo. Terça-feira nós vamos voltar ao nosso culto de Tadel. Termina o culto, nós temos aqueles 15, 20 minutos dos discípulos com os seus discipuladores. Você que nunca fez parte, venha participar. Venha crescer junto. Você que não tem discipulador, aceite ter um. Sendo discipulado, daqui a pouco você vai poder obedecer a Jesus e também discipular. Ser discipulado é ser servido por um irmão mais velho na fé, por um irmão que tem condições de te ajudar a orar, jejuar, ler mais a palavra, e que também empresta os ouvidos para você falar, e aí Deus traz a resposta para os dois. Tiago 4,6 diz: todavia, Deus nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá. Imagine, se você começar a investir tempo na presença de Deus em oração, leitura da palavra, você vai ser dotado de um poder tal, que onde você chegar o diabo vai fugir. Não porque você agora é o bom, mas porque o único que é bom manifesta-se através da sua vida. Davi tinha a unção de Deus, e com essa unção ele cresceu, ele prosperou, ele tornou-se poderoso, mas ele continuava dependendo de Deus. Davi honrava o seu Deus. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 20 diz: em seguida Davi se dirigiu à cidade de Baal-Perazim,
e ali os venceu e declarou: assim como as águas avassaladoras de uma enchente abrem o seu caminho, pelas minhas mãos Yahvé derrubou as fortalezas dos meus inimigos e os destruiu diante dos meus olhos. Então o lugar daquela batalha passou a ser chamado Baal Perazim, o Senhor que rompe os obstáculos. Veja bem, amados, Davi honrava Deus. Ele agora tinha um exército poderoso, poderoso ao ponto de que em um dado momento da sua história ninguém mais queria guerrear contra ele. Mas nas poucas vezes que ele ainda precisou guerrear, após todas as suas vitórias, a quem Davi tributava a glória? A Deus. Davi nunca ficou com a honra, a glória e o louvor para si mesmo, ainda que através das mãos dele, do comando dele, das ordens dele, o exército triunfasse, ele sempre rendia o reconhecimento da vitória a único que é digno de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração. Mas Davi não honrava a Deus apenas com os lábios. Davi escorregou, como eu disse que nós fazemos, ele também fez, e ele decidiu contar o seu exército para ver o tamanho do seu poder. Deus se entristeceu com essa atitude e Davi foi castigado. Ele teve a opção de escolher 3 castigos: fugir do inimigo, ser perseguido, ou que uma praga da parte de Deus viesse sobre o povo. Como Davi conhecia Deus, ele escolheu que viesse a praga da mão de Deus. E depois de milhares de pessoas terem morrido inocentemente por causa do seu pecado, Davi é orientado a levantar e oferecer a levantar um altar e oferecer um sacrifício ao Senhor. Davi então procura um homem chamado Araúna, e esse homem diz: que honra ter o rei nas minhas terras, aqui veio o meu rei, eu quero essa propriedade para levantar um altar e oferecer sacrifício. O Araúna falou: pega a terra, pega os bois, pega tudo que quiser, não vou cobrar-te nem um centavo. E aí Davi diz o seguinte, em 2 Samuel 24, e isso pode ensinar muito para você e para mim. Contudo o rei replicou a Araúna: não, eu faço questão de comprar tua eira por preço justo, pois não quero oferecer a Yahvé meu Deus holocaustos que não me custem nada. E Davi pagou pela aquisição do terreiro e dos bois 50 peças de prata. O que significa isso? Ele tinha a oportunidade de oferecer o sacrifício, de consagrar aquele lugar sem gastar nada. Mas qual foi a atitude dele? Eu não quero dar para Deus algo que não tenha um preço para mim, algo que não exija de mim. Irmãos, boa parte dos cristãos, quando estão no salário mínimo, obrigado Deus, toma aqui minha fidelidade. Quando Deus dá para o infeliz 100 salários mínimos, não, é demais, isso é um dízimo muito grande. Eu pergunto, dízimo de um salário e dízimo de 100 salários, é um dízimo maior ou menor? É dízimo do mesmo jeito. A questão é que quando o coração não é de verdadeiro adorador, o valor pesa na minha consciência. Mas quando eu reconheço que Deus é Deus, que Ele me ungiu e que eu dependo dEle, eu o honro e tenho prazer em quanto mais melhor. Primeira Crônicas, capítulo 22, versículo 5. Davi tinha levado uma esfolada de Deus, uma bronca de Deus, um não de Deus. Ele queria construir um templo para Deus, aquele que só sobrou o muro, que agora tem uma mesquita em cima dele, mas os judeus já têm as pedras preparadas, a vaca vermelha para o sacrifício, e segundo a Escritura, o anticristo vai ter que se sentar no trono, usurpar o lugar do Santo dos Santos, que é o lugar onde a Arca da Aliança deveria estar. Lá vai se sentar o anticristo. Então, está tudo preparado, irmãos. Daqui a pouco, o rei está voltando,
o rei, a trombeta, o meu nome a chamar, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Você crê nisso? Eu não vejo a hora, mas eu não quero morrer não. Eu quero ser arrebatado. Já contei para vocês, né, que eu vivia dizendo que eu estava pronto para morrer. Quem já ouviu essa história? Pouca gente, vou contar para fazer uma pausa aqui. Eu dizia para todo mundo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem é que dizia isso? Apóstolo Paulo. Não era o Paulo, era o apóstolo Paulo. E aí o comedor de arroz e feijão aqui, que não chega nem na unha do apóstolo Paulo, pegou essa palavra do apóstolo Paulo e recitava para todo mundo. Aí uma vez lá na escola de teologia fizemos um jejum de 24 horas e iríamos no aniversário do irmão Volney Schmidt. Na casa dele era comida do bom e do melhor. Então deixamos para entregar o jejum lá, seminarista, irmão, vocês não imaginam o quanto come. E fomos em jejum para a casa do irmão e a entrada era palmito. Eu devo ter comido meio quilo de palmito por aí. Depois veio linguiça calabresa, eu devo ter comido 1,5 kg. Aí depois veio a janta ainda e a sobremesa. E fomos lá para o seminário e eu dormia na cama de baixo e meu amigo Renato Pixels, um cidadão muito grande que já morreu de tanto tomar Coca-Cola. Verdade, morreu dos problemas renal. Em cima, e eu embaixo gemendo, e a barriga doendo, e comecei a suar frio, e eu falava assim para mim mesmo, se eu viver é Cristo, se eu morrer, é lucro. Eu estou pronto para ir para a glória. E aí a dor foi aumentando, o suor foi ficando mais gelado. Quando eu vi que ia morrer, irmãos, eu mudei o discurso. Eu falei, Deus, tu não me trouxestes para esse lugar para morrer de indigestão. O Senhor está me preparando, segundo o que o Senhor falou, para uma grande obra. Ó Deus, não me deixe morrer pelo amor do teu nome. O Espírito de Deus disse assim, então levanta, companheiro, vai no banheiro e enfia o dedo na garganta que você não vai morrer. Levantei, desobedeci, não fui no banheiro, lá na saída do alojamento, tinha um ralo, irmãos, bem grande. E eu fui ali na porta do alojamento de madrugada, enfiei o dedo na garganta, aí você imagina. Ah, já pensou aqui num liquidificador? Ô, nojeira. Você nunca mais vai esquecer dessa, né? Então não fique falando, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Eu não estou pronto, pai, para morrer, eu quero ter mais 2 filhos em nome de Jesus. Mas e se Deus te chamar hoje, você está pronto? Se você for chamado hoje, você está pronto? Se eu tivesse ido naquele dia, eu estava pronto. Ia sem querer ir, mas estava pronto. Davi levou um não de Deus. Você não vai construir, Davi, templo nenhum para mim. As suas mãos estão sujas de sangue. O seu filho vai construir. E geralmente, amados, quando levamos um não de Deus, nós fazemos biquinho, nós fazemos birrinha, nós largamos de fazer o que já havíamos sido chamados para fazer na obra, nós diminuímos a intensidade, nós nos damos ao direito de achar que Deus vai diminuir sem nós. Que engano! E isso é algo que nós podemos aprender com Davi. Davi honrava a Deus com as suas palavras, com as suas atitudes e com o seu recurso. 1 Crônicas 22, capítulo 5 diz, meu filho Salomão ainda é muito jovem e sem experiência, e esta casa que ele deve construir para Yahvé deve ser magnífica em excelência, conhecida em toda a terra e repleta de esplendor à vista de todas as nações. Por esse motivo deixarei tudo preparado para a construção. E assim Davi deixou tudo planejado e preparado antes da sua morte. Com muita dedicação e perseverança, providenciei para a construção do templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata e mais tanto bronze e ferro que nem se pôde calcular, além da melhor madeira e pedras lavradas.
e tu ainda haverá de aumentar a quantidade desse material em muito mais. Quando Davi foi ungido rei, ele tinha alguma coisa? Quem tinha era o pai dele, ele não tinha nada. A única coisa que ele tinha era uma funda, e mais nada. Mas Davi recebeu a unção, Davi continuou dependendo, Davi honrava a Deus com o que ele tinha desde o início. Leia a história dele. A honra de Davi era de coração, demonstrada com as palavras de sua boca e com a aplicação dos seus recursos na obra de Deus. O exercício da autoridade espiritual só é possível para quem já venceu o devorador através da sua liberalidade. Irmãos, não é possível fazer troca com Deus, não é possível fazer negócio com Deus, agora é possível ser infiel a Deus. A Escritura Sagrada diz que Deus ama quem dá com alegria, e não significa que quem não dá, por não ter alegria de dar, esteja aprovado por Deus. O que a Escritura está dizendo é que aquele que dá por obrigação, serve para denominação, mas para Deus não vale nada. A Escritura Sagrada está dizendo que ao devolver a 10ª parte, que está na Bíblia muito claramente, e ao trazer ofertas, você deve fazer isso com amor, porque é o amor que promove dentro de mim a alegria de doar o meu dinheiro, ou de devolver aquilo que a Escritura diz que pertence a Deus. Quem me entendeu dá um sinal. Malaquias 3,11 diz: também pedirei que as pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, promete Yahvé dos exércitos. Quando eu honro a Deus, veja bem, quando eu honro a Deus, então eu tenho poder para exercer a autoridade sobre as forças espirituais. Por que não tem nome nos envelopes de dízimo e oferta nesta casa de oração? Primeiro, para quem tem um pouco mais do que quem tem um pouco menos, não achar que vai ser tratado pelo que dá. Todo mundo é igual, dízimo é dízimo de todos, é a mesma coisa. Segundo, para que aquele que dá, dê por amor a Deus, não para agradar apóstolo, nem para surpreender pastor tesoureiro, mas porque entendeu a palavra e sabe que cultuar a Deus envolve também dar a Ele aquilo que nos custa. Quem entendeu, dá um glória a Deus. Davi honrava a Deus com suas palavras, com seu reconhecimento e também com as suas posses. Quarta e última lição para caminharmos para o final. Então Davi tinha unção, Davi dependia de Deus, Davi honrava a Deus, e Davi obedecia mesmo quando o inusitado o aguardava. Como nós lemos no início, a ordem fora absurda: pode ir, o exército é mais numeroso do que a areia da praia, mas quando você ouvir o barulho por cima dos pés de Amora, como passos andando sobre as árvores, fica tranquilo, esse é o sinal de que eu estou contigo. E o versículo 25 diz que Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado, e derrotou os filisteus por todo o caminho. Davi, meu irmão e minha irmã, simplesmente obedecia, mesmo quando o conselho divino, a palavra de Deus, parecia coisa de quem estava lesado da cabeça. E aí eu quero te dizer que não adianta fazer curso de Bíblia, ser bom professor de Bíblia, se eu não me tornar praticante do que eu sei e do que eu ensino. Uma das piores práticas dos nossos dias é justamente a vida dos cristãos, que dizem conhecer a Deus, mas ainda são arrogantes, são presunçosos, não respeitam o próximo, não têm paciência, não têm tolerância. Irmãos, eu sou uma criatura que não tem nada de manso por natureza, e muitas vezes eu fico com vontade de dar na orelha do cabra. É verdade, irmãos. Nunca no trânsito eu mostrei dedo para ninguém, nem mandei ninguém para aquela cidade. Nunca. Mas, diante de safadeza, irmãos, a minha primeira vontade é dar de mão aberta na cara.
É verdade, mas eu não faço isso. Por que eu não faço isso? Porque existe um dos gomos do fruto do Espírito Santo que é domínio próprio. O domínio próprio serve para que você não faça aquilo que a sua natureza quer que você faça. O domínio próprio te ajuda a vencer a sua natureza carnal. Tem gente que é manso, tranquilo. Não é meu caso, irmãos. Eu fervo rápido. E quando eu fervo, eu recorro a quem? Ao Espírito Santo. Só com a ajuda dele. Agora, para usufruir da ajuda do Espírito Santo, é preciso aprender a obedecer. Davi obedecia mesmo quando o inusitado o aguardava. E para usufruir o que Deus tem, nós precisamos nos tornar praticantes da palavra e não apenas ouvintes negligentes, porque vitória no mundo espiritual tem a ver com obediência. A vitória no mundo espiritual é reservada somente para quem obedece o que já sabe. Se eu sei e faço o contrário, é bem provável que eu estou frito em pouca banha. A vitória no mundo espiritual é somente para os que se tornam praticantes da palavra. Tiago 1:22, sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo-vos a vós mesmos. O mundo espiritual não respeita, não se sujeita ao conhecedor da Bíblia, ao professor de Bíblia, ao simpatizante da palavra que não a pratica. E é por isso que nós vemos tanta gente passando vergonha. Ensina, conhece, é simpatizante, mas não pratica. A Bíblia diz é assim, e eu insisto em fazer assado. Vou passar vergonha, porque Deus não me respalda. O mundo espiritual teme e se submete aos obedientes e praticantes dos princípios de Deus. Atos capítulo 19:15 conta uma história muito interessante de alguns moços, cujo pai era conhecedor de Jesus Cristo, que viam Paulo agindo e operando, e o texto sagrado diz que um certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, no entanto vós quem sois? Então o endemoniado avançou sobre eles, os dominou e os agrediu com tanta violência, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Já pensou, irmãos? Já pensou? Você cristão, lá no seu trabalho, seu chefe fica endemoniado, o chefe, aí o pessoal sabe que você é o único crente daquele lugar, quem que eles vão chamar? Vão chamar você, aí você sabe que não ora, lê Bíblia só no culto de domingo, e jejua só para fazer exame médico, você já vai para a sala do chefe de que jeito? Já chega lá tremendo, e o inimigo conhece o ponto fraco. Quando você vai falar em nome de Jesus, o capeta fala: Jesus eu conheço, mas quem és tu? Aí você, vou no banheiro, você vai no banheiro, ajoelha, Deus me perdoa, me purifica, a partir de hoje eu vou buscar a tua face, eu vou orar, vou jejuar, me dá autoridade. Aí você sai de lá cheio do poder, e você chega na sala do chefe, o demônio: quem és tu? Eu sou servo de Deus, sai daí capeta, em nome de Jesus. O que acontece? Sai. Porque você obedeceu. Essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Todavia, se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Se confessardes os vossos pecados, depois de arrependerdes, Ele é fiel e justo para os perdoar e vos purificar de toda injustiça. Fique de pé, por favor. Vamos orar. O mundo espiritual não respeita, não se sujeita ao conhecedor da Bíblia, ao professor de Bíblia, simpatizante da palavra, que não a pratica. O mundo espiritual teme, se submete aos obedientes praticantes dos princípios de Deus. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Repita comigo: vivemos dias nos quais, como nunca antes, ficará evidente a diferença entre os que amam a Deus, guardam seus mandamentos, praticam os seus princípios, e os que enganam a si mesmos.
Levante uma de suas mãos. Pai, dá que eu, que os meus irmãos, dá que nós sejamos daqueles que praticam os teus princípios. Dá que nós, ó Pai, façamos parte do povo que reconhece que o invisível é mais real do que o material que hoje existe e amanhã desaparece. Dá para nós, ó Pai, a convicção de que se tem algo que vale a pena nessa terra, é tirar pelo menos 1 hora para estar todos os dias na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus, nos ajude a reconhecer que a Tua unção está sobre nós. E por mais doutos que estejamos ou que fiquemos em todas as áreas da vida, que continuemos a depender do Senhor. E que essa dependência, Pai, seja permeada por atitudes de honra. Que essa dependência, Pai, nos leve a honrar o Senhor com o nosso melhor. Ó Deus Todo-Poderoso, e que essa honra ao Senhor nos leve a Te obedecer, ainda que o absurdo nos espere. Faça de nós, ó Pai, homens e mulheres com autoridade nas regiões celestiais, capazes de mudar destinos na terra, capazes de viver no centro absoluto da Tua vontade, capazes de experimentar, independente das circunstâncias, a Tua vontade para cada um de nós, e segundo a Tua palavra, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Poderoso Deus, dá que ao sairmos daqui, possamos ir na convicção de que em todas as coisas nós já somos mais que vencedores, ó Deus Todo-Poderoso. Dá para nós a certeza que nós não podemos negligenciar as realidades invisíveis. Nos ajude, Senhor, a Te honrarmos com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com a nossa vida e com tudo que o Senhor nos tem dado. Conceda-nos, ó Deus, uma semana vitoriosa na Tua presença, em nome de Jesus de Nazaré. E quem concorda, diga amém. E dê um aplauso ao Senhor. Aleluia! Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia! Como não podemos dar abraço, dê aí um toquezinho no seu irmão e diga para ele: invisível, mas real.